Estamos começando mais um episódio de Psicancelada. Eu sou a Lauren. Eu sou a Lê. Eu sou a Camila. Hoje a gente vai se centrar em responder 2 perguntas e refletir sobre esse tema que é: qual é o limite da estética? Será que vale tudo pra ficar bonita? O gancho que a gente usou pra gravar esse episódio foi uma fatalidade. Então, teve uma influencer super jovem, ela tinha 29 anos, que foi fazer um procedimento estético e faleceu. Mas, na verdade, a gente não quer ficar falando especificamente sobre a história dela, mas sim, não é raro que esse tipo de caso seja noticiado na mídia. Eu esqueci de virar ampulheta. Quer falar o nome dela? A ampulheta agora tem nome, ela chama Ofélia. Então, a gente vai virar Ofélia. Pronto. Você vai achar legal a gente dar nome pra Ofélia hoje, porque ela tem um corpo escultural. Olha a cinturinha da Ofélia. Vamos problematizar. Vamos problematizar. Começamos bem, só que não. Vamos problematizar exatamente essas coisas. Por exemplo, seria a Ofélia tão bonita se não tivesse essa cintura? Esse tipo de... Não, mas sabia que na minha pesquisa pra fazer esse episódio, eu vi que, tipo, alguém tava falando no Twitter, tinha que ser, né? Sempre no Twitter. Falando alguma coisa do tipo, hoje as pessoas morrem em mesas de cirurgia e na década, sei lá de quando, morriam por causa do espartilho. Aí eu fiquei me perguntando, como uma pessoa morre por usar um espartilho tão apertado? Eu acho que prejudica a respiração com o tempo, não? Um negócio assim? E a coluna e pá. Eu fiquei chocada. Meu, as meninas, meninas, que bonitinho. A galera antigamente colocava um negócio no olho, pro olho ficar com a pupila dilatada pra ficar bonito na foto. Isso é tipo lá no... muito antigamente. Deixa eu falar um benefício de quem usa medicação psiquiátrica. A gente fica mais bonito. Não, tem vários contras, né? A galera tem que ponderar e tal, mas geralmente tem algumas classes de medicações psiquiátricas que fazem sua pupila ficar super dilatada. Então, direto as pessoas me perguntam, nossa, que pupila dilatada. Eu falei, porque eu tomo X. Uhum. Nossa, que curioso. Então, eu não notei. preciso nem pingar essa coisa artificial pra ficar pupiluda. Eu nunca consigo ver minha pupila, porque eu não tenho esses problemas de gente que tem olhos claros. Então, minha pupila é invisível, porque ela é preta. Mas e o eu não olho sabia é preto. que... Será que... Nossa, gente... Agora eu tô animada com o episódio. Tínhamos uma pessoa que tava assim, eu não quero fazer esse episódio. Agora, ó que bonitinha, tá sorrindo, olhinho brilhando. Não, eu fiquei pensando... Com as pupilas dilatadas. Se existem, de fato, coisas universais... É que eu não me preparei pra falar sobre isso. Okay. Mas, assim, a história de... Será que beleza é universal? E Será que tem as curvas de Fibonacci? As curvas de Fibonacci. E tanto... Claro, há padrões em determinadas épocas. Tanto que se a gente olha pra Vênus de Milo e outras referências estéticas de séculos passados, era um corpo mais cheinho, mais gordo. E aí, depois, com o tempo, foi o corpo magro, depois o corpo forte. Aquela história toda de padrão de corpo que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida. Uhum. Mas, será que tem no rosto, por exemplo, alguma coisa que dá universalmente, vai ser uma pessoa que todo mundo acha bonita? Ou será que beleza é uma percepção mais subjetiva? E aí, quando eu tava estudando algumas coisas, nem lembro por quê, mas, por exemplo, simetria é uma coisa que chama muito a atenção aos olhos. Assim, é meio que a gente foi nosso cérebro é programado para encontrar simetria e padrõezinhos nas coisas. Então, parece que a gente já gosta, meio que biologicamente, tirando a parte cultural da beleza, tem alguns aspectos biológicos que fazem seu olhar se direcionar mais a esse tipo de coisa. Mas você sabe que, falando da simetria, uma vez eu vi uma matéria que eles pegaram o rosto de mulheres lindíssimas e homens lindos, tipo lá, Angelina Jolie, Brad Pitt. E aí eles espelharam, se a simetria deles fosse perfeita, eles não seriam tão bonitos. Curioso. Vocês já fizeram isso com uma foto de vocês? Não, como faz? É um aplicativo? Não, você pega qualquer editor de imagem e inverte, você copia. Inverter horizontalmente. Exatamente. Eu tenho um lado da minha cara que se eu invirto e fico simétrica, eu fico linda, e o outro lado eu pareço um dragão, assim. É ridículo, horrível. Como? Calma, explica direito. Você faz um recorte aqui na sua foto e aí você espelha esse lado aqui. Tá. Explica pro ouvinte que não tá vendo. Tá, você vai no Canva e você vai colocar a sua foto. Isso não é pra pessoa fazer se sentir mal, mas é pra você não se sentir mal. Você vai lá no Canva, coloca a sua foto e aí você corta ela pela metade. Aí você copia e cola essa metade cortada e põe do outro lado e espelha. Espelhar horizontalmente. Inverter horizontalmente. Isso, perdão. E aí vai ficar os dois lados iguaizinhos. Então você tem 2 versões disso. Você tem 2 versões disso, uma desse lado, outra do outro. E aí lado uma deu meu certo. É bonito e o outro é horroroso. E agora eu fico assim, por quê? Eu tenho uma cisma enorme. Todo mundo tem um lado bom da foto. Eu só sou boa. Aliás, que bom que eu tô nesse lugar. Nunca pensei nisso. Que o meu lado esquerdo é bonito e o lado esquerdo... Não, menos, né? Prejudicado. Mas o lado direito... Menos prejudicado, cacete. O lado direito, por conta do meu desvio de septo, chama muita atenção. Ninguém percebe, mas aquela coisa que tá na nossa cabeça. A gente vai falar sobre isso, né? Mas
Meu nariz é tortinho, então eu só gosto do lado esquerdo, do lado direito eu não gosto das fotos, por conta desse desvio de septo. Eu tenho 2 questões, que é o meu olho é torto, e tanto é torto que quando eu fiz aquelas fotos de inteligência artificial, ficou torto também os desenhos, porque meu olho é muito torto. Eu tenho torto como? um olho é mais fechado que o outro, só que é um negócio muito... Não Deixa eu tentar adivinhar qual. Eu não sei de cabeça, mas é horrível. O esquerdo é um pouquinho. Viu? E tem uma outra questão que Mas eu nunca notei isso em quase 2 anos, então tá tudo bem. Agora todo mundo vai notar. Camille, qual que é a sua treta? Ah, tem outra. No dia que saiu a notícia dessa influencer, inclusive eu fui olhar fotos, assim, você olha e fala, meu Deus, que mulher perfeita. Assim, perfeita. E ela foi fazer uma lipo no joelho. Eu nem sabia que existia lipo no joelho. Agora eu também quero, né, aquelas. Isso é muito triste, porque... Não, é verdade. Ouvintes, não façam o que a Letícia pensa. Não, é que nesse dia eu tinha ido ao dermatologista colocar o meu botox na testa. Inclusive, ó, tá bem melhor já. Viu? É isso que eu queria fazer pra esse episódio. Por isso que eu tava empolgada. Porque eu queria exatamente que a gente colocasse as nossas neuras na mesa. Porque todo mundo tem, enfim. E daí, eu tava falando com a minha dermatologista. Eu pedi um cartão de um como é que chama? Cirurgião plástico. Cirurgião plástico. Viu? Você já sabe o que é. Porque eu quero fazer uma lipo na papada. Que Nossa. eu tenho... Meu Deus do céu. De lado eu pareço um pelicano. Imagina colocar uma agulha ali e vai furar do outro lado. lado. Não importa. Só que aí, nesse dia, saiu a notícia dessa influencer. E meio que eu olhei aquilo... Ai, sinais, né? Não, eu olhei e falei, cara, olha só. Porque, assim, é um procedimento cirúrgico com anestesia geral. O negócio é muito, assim... Existe um risco. Toda a cirurgia envolve risco. Normalmente, a gente se submete a uma cirurgia com... Tipo assim, eu tô doente, né? E aí, você fala, nossa, uma cirurgia estética. E aí, eu queria também problematizar isso. Até que ponto a gente tem direito de olhar e falar... Ai, nossa, uma lipo no joelho, entendeu? E aí, eu quero saber suas neuras. Não era só isso, né? Acho que ela foi fazer 8 procedimentos. A lipo no joelho era já só tinha mais feito uma. vários também, né? Meu, a menina era perfeita. Só para... Antes da Camille falar das inseguranças dela, uma coisa que... Eu peguei um estudo pra gente ver dados de risco. Qual é o risco real envolvido em fazer cirurgias plásticas? Porque eu vou fazer o advogado do diabo nesse episódio, como eu costumo fazer. Mas aí, uma das frases que estava no meio do estudo é do Sherilyn, que... Sei lá como fala o nome do sobrenome dela. Ela fala, só porque você pode, não significa que você deveria. Então, assim... Mas eu queria. Igual. Tá bom, você pode querer. Mas será que você deveria? E aí, problematiza, inclusive no artigo. Mas depois a gente vai entrar sobre isso. Mas eu acho que se você quiser... Enfim, fala os seus primeiro. Neuras, Camille? É que a Camille é muito gata. Eu acho que não deve ter nenhuma neura. Eu tenho um monte, mas você sabe que uma das coisas que me marcou quando eu era adolescente... Minha mãe fez um procedimento estético. E aí, eu fui com ela na clínica, depois do procedimento, para, sei lá, fazer curativo, tirar ponto, alguma coisa. Ela tinha uma reconsulta lá, no pós, né? No pós-operatório. E aí, estávamos nós duas sentadas e tal. Eu não sei se eu estava de rabo, enfim. De rabo de cavalo? Rabo de cavalo. E aí, ele atendeu minha mãe e ele olhou para mim. E daí, ele começou a olhar, assim, meu rosto, meio que medir. Daí ele falou... Nossa, você já reparou que uma orelha sua é menor que a outra? É mais alta, mais baixa, sei lá, é mais dobradinha? Pra que o brother vai falar isso? Gente, eu nunca parei pra pensar. Não, e na adolescência ainda por cima, né? No design da minha orelha. Pô, o cara mandou bem mal. Muito irresponsável. Do nada, assim, do Neida, né? E aí, agora eu sei que eu tenho uma orelha torta, completamente uma mais baixa que a outra. E aí você reparou nisso o resto da vida? Eu reparo, não é uma coisa que me incomoda, mas, tipo... Eu sei que ela existe. E aí, tipo, eu olho... Daí, por exemplo, eu vou tirar foto de rabo. Desse lado aparece a orelha torta. Se eu tirar desse lado, não, entendeu? Então, eu sempre tento me posicionar. Mas escondendo... eu nunca, em, sei lá, 15 anos de vida, sabia que eu tinha uma orelha torta. Nunca tinha parado para pensar. Mas você sabe, falando da lipo, né? Eu cheguei a cogitar a lipo esse ano. Porque eu ganhei peso, né? No último ano para cá. Na verdade, desde a pandemia... E aí, a indicação da lipo você tem que fazer em gordura localizada, né? Ela não é indicada para pessoas que estão com sobrepeso, obesidade, enfim. É para aquela pancinha aqui embaixo, para o gordinho do braço, no meio da coxa. E eu pensei exatamente isso que eu tenho, né? Gente, mas depois eu fui ver quanto custa. E aí eu parei para pensar, tipo, todas as coisas que eu podia comprar com esse dinheiro e analisar realmente, assim, do tipo, por que eu tô com essa gordurinha, né? Eu fiquei muito mais preguiçosa, mais vadia, parei de treinar, fiquei 4 meses sem ir pra academia, sem colocar um tênis de corrida no pé. Aí eu fiquei pensando, cara, é óbvio que eu tô com essas gordurinhas aqui, meu corpo tá estocando, a quantidade de alimento que eu tava acostumada a comer, ele tá estocando como gordura, porque agora eu não gasto mais. Tipo, eu vou voltar pra minha rotina e pronto, isso não vai mais ser um problema e eu não preciso me submeter a um procedimento estético.
né? Mas... Que é invasivo, né? Uma cirurgia. Mas deu uma vontadinha, assim. Por um momento, eu cheguei até a cogitar, pesquisar. O meu sonho era pôr silicone e fazer o... Então, meu sonho aqui. hoje é tirar. Então, Vocês já fizeram... Você tem silicone? Tem mais alguma plástica? Eu fiz desvio de septo no nariz só, mas Mas só a mudou. parte de dentro. eu fiquei E muito feliz em descobrir do silicone. Porque eu ficava me comparando e aí... Ah, tá, ok. Não... E agora o chique é ter o peito liso, né? Podia ser caído o chique, porque aí eu tava dentro da moda. Não, mas você não tem cirurgia plástica? Tem o Botox. Ah, mas Botox não é cirurgia, não, né? cirurgia não. Procedimentos, vai. Procedimentos. Você fez isso da testa, eu já fiz silicone e botox também. E já gastei muito dinheiro. Porque eu sempre tive um problema com autoimagem. E já falei isso 1000 vezes, mas já pesei quase 100 quilos, já pesei quase 50 quilos, assim, depois da vida adulta. Eu fico oscilando, assim, não é que eu emagreço uns 5... Sabe aqueles 2 quilinhos que a galera fala, tá mais... Meu, tipo, 20 quilinhos a mais, 20 quilinhos a menos. Também muito em decorrência da questão do meu transtorno alimentar, que eu tenho transtorno de compulsão alimentar. E às vezes ele fica em remissão, às vezes ele volta. Enfim, é a saga da minha vida. E antes de eu me engajar mais em prática baseada em evidências e ter acho que um senso crítico maior sobre o que eu estava consumindo, eu ia nessas clínicas estéticas que te prometem, assim, emagrecimento... E não só emagrecimento. Então, eles falam... Você chega numa salinha... Não sei se vocês já fizeram. Tem uma avaliação antes. Então, é uma moça, uma esteticista, que ela vai te avaliar. E, assim, é a mesma coisa de... Acho que em cirurgião plástico. Vai ver defeito em tudo, porque aí eles vendem... Mentira, é tudo. Sério? Ela pega você inteirinha e vai dando os defeitos ali? Você vai, fica, né, de calcinha e sutiã, e ela faz as medidas, peso, dobras cutâneas, etc., pra ver gordura, mas fala assim, qual é o seu objetivo? Porque tem negócios que são pra flacidez, tem negócio que é pra gordura, tem negócio... Enfim, ela vai direcionar, e a partir dessa avaliação, ela vai te vender o pacote lá, X. E o tanto de dinheiro... E pra mim, eu acho que o mais problemático não é só... investir numa coisa ligada à estética, porque eu acho que se estética pra você é importante, pelo menos ok, mas pra mim o mais problemático é investir em uma coisa que não tem a menor evidência de que vai funcionar. Isso é um outro ponto. E aí eles pegam, sei lá, em pontos que chamam a atenção com evidências anedóticas, do tipo, olha essa cliente, o antes e depois dela. Tipo, e eu vi e falava, nossa, a mulher tinha um monte de celulite, depois não tem mais. Só que o que essa mulher... Sei lá, 6 meses de tratamento aqui na nossa clínica. Mas a gente entra pros confundidores, né? E pros vieses cognitivos. O que além do tratamento estético ela fez? Será que ela não fez uma dieta? Será que ela não fez exercício físico? Será que ela não levou um pé na bunda? Eu adoro! É muito emagrecedor. Gente, pé na bunda é o que faz a gente ficar mais Então, motivado pra... Né? Eu já fiz... A maior dor que eu senti na minha vida foi de um tratamento que chama carboxiterapia. Isso aí eu acho que eu já fiz uma sessão. É tipo um oxigênio maluco que eles põem nas banhas, tudo. Fiquei com a barriga roxa, eu fiz isso. É gás carbônico, né? Eles injetam Mas gás... não doeu em mim. Nossa senhora, eu literalmente chorava de dor. E eu sou bem tolerante à dor. Então, tipo... Nossa, eu fiz a plástica... Eu sou bem intolerante. Eu fiz a plástica dos seios, por exemplo, e, assim, doía, mas nunca reclamei. No geral, eu sou tranquila com cirurgias e recuperação e etc. Mas nisso a mulher falou, você vai comprar 10 sessões e tem gente que desiste no meio, porque dói muito. Então, ela já avisou, né? Nossa. Aí eu falei, não, vai ser suave. Assim, é desesperador de dor. E aí eu fico pensando, como que eu consegui tolerar, tipo, a pior dor da minha vida? Eu parei no meio também, acho que eu fiz umas 5 sessões. Mas, assim, uma dor surreal. E também não funciona, né? Injetar um gás embaixo da sua pele, porque a história que eles contam, e tudo tem um mecanismo muito reducionista, mas uma fisiologia envolvida que, para leigos, no meu caso, eu sou leiga. Soa científico. Exato. Aí ela fala assim, não, porque a celulite é resultado de um processo inflamatório e a concentração do seu tecido adiposo. Se você coloca o gás carbônico, vai atuar na inflamação e não sei o quê. E ela tem toda uma explicação que parece rebuscada, parece que faz sentido. E você vai lá falando, não, realmente deve funcionar. E aí você gasta uma grana num negócio que não funciona. Não sei hoje, pensando bem, eu não sei em riscos associados, assim, que poderia ter acontecido de errado comigo. Mas o que me frustra muito é pensar que essa indústria consegue ludibriar bastante as pessoas com base nessa premissa de atingir o corpo perfeito, quando, na verdade, assim, ok, o que é corpo perfeito? Dá pra problemar isso também. Mas se a maior parte das mulheres que eu converso, que eu conheço, e enfim, tem essa coisa com emagrecimento e melhorar o corpo, em especial as mulheres. Você já conhecer alguém que não tem? Eu nunca conheci uma mulher que fala, não, eu tô
feliz com quem eu sou. Em Nunca. compensação, os homens, né, fizeram uma pesquisa, diz que 95% dos homens se acham... A autoestima masculina Lindos. é muito legal, né? Gente, eu vi eu um vídeo esses Devia dias. ser vendida, cara, juro Eu por falo, Deus. eu ouvi, no dia que colocassem cápsulas, a fórmula da autoestima Autoestima, masculina acabou o problema da humanidade. Tem um vídeo Sim. que eu vi outro dia. Você pergunta para as mulheres assim, em quantos por cento de relação sexual que você tem na sua vida, aproximadamente, você acha que você gozou? E ela começa, 60%, 40%, 30%. Aí pergunta para os caras, quantos por cento você acha que você fez sua parceira gozar? 99%, 100%. A conta não Aí fecha. você fala, gato, você sabe onde... Enfim, A mulherada tá fingindo bem, né? o que é curioso também. É um fenômeno que eu não sabia Eu também que não acontecia. consigo, pois é, eu acho também que- não consigo entender mulher que finge, mas tá. Eu acho bizarro. Tipo, eu não conseguiria. Eu acho que eu ia começar a rir. Você gozou? Não, pá, Não consigo fingir. Como é que você fede um negócio desse? Cara, eu não Ouvintes sei, que mas... tenham dicas de fingir orgasmo, coloquem pra gente saber, porque eu não faço ideia. Bom, a gente vai entrar em outro assunto, É, mas depois eu fico A gente podia revoltada. fazer um episódio de sexo, Nossa, sei lá. Sim, Sexualidade. Não sei. Sexualidade, a questão do gozar, que é um ponto. E assim, outra coisa que eu sinto também, aí, saindo um pouco do sexo, mas ainda no sexo, entrando e saindo. Desculpa, Na quinta série deu dela vai longe. não deu. Ou foi- divertidamente dela é muito rápido. É muito, né? É impressionante. Mas eu até esqueci o que eu ia falar. A questão de como a autoestima do corpo impacta na vida sexual. Porque você tem uma neura ali do tipo, não. Tipo, eu lembro que pra eu. Perda de virgindade, camiseta e meia. Primeiro que eu achava meu pé feio e assim, não pode ter o pé. Camiseta porque gorda. E, gente, eu não era gorda. Eu nunca fui gorda. Mas era um problema. E isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer com amigas. E eu não sei se vocês já passaram por isso ou se vocês querem falar disso, porque eu conto a minha vida, né? Não devia contar a minha vida, mas enfim. Essa coisa de como a percepção do corpo da mulher atrapalha a vida sexual dela. Posso só fazer um mini comentário? Se você não Pode. quiser, a gente corta essa parte. Mas fala da espinha. Posso falar da espinha? Porque ela estava preocupada... Eu posso falar da sua espinha? Pode falar da minha espinha. Meu namorado vai dar risada se ele ver esse episódio, porque eu falei isso pra ele e ele ficou chocado. A gente tava... Não sei porquê. A Letícia virou e falou... Ai, tô com uma espinha horrível nas minhas costas. Pedi pra minha mãe olhar e tudo, ver se Olha tinha. se realmente ela tá com aquela pontinha amarela, porque eu preciso espremer essa espinha, porque como que eu vou transar com uma espinha nas costas e não sei o quê? Aí a gente ficou pensando, na hora de... Ali, né? A única coisa que passa na minha cabeça é... Ok, tem uma espinha nas minhas costas, acabou tudo. E aí o parceiro iria olhar pra aquela espinha e não mais ter atração Tipo, por imagina, ela. você Nossa, tá ali no- mas daí assim, você não agradece o parceiro se ele olha pra tua espinha e vai embora e você pensa, poxa, antes tarde que mais tarde? Eu sei, gata, mas a questão é que na minha cabeça é tipo, atrapalha nível. Eu perco o tesão quando eu penso, né? Tipo, nossa, ele vai olhar minha espinha e vai sentir nojo de mim, acabou. Aí eu tenho que parar tudo, comunicar o Bom, fato. se o cara broxar porque viu uma De espinha, fato. ele precisa... Não, meu namorado ir deu num- muita risada. Tipo, é ele sério tá isso daí? Você tá precisando de falando um sério? Não, ele tá, acho que... E nem tinha no fim... Mas assim, na minha cabeça acontecem essas coisas. E eu fico Sim. pensando, eu faço isso quando eu tô com um cara ou quando eu tô com uma mulher? Jamais! Não, porque a gente é funil in e homens são funil out. Oi? Quer explicar a teoria? Nossa, o que é isso? Gente, eu adorei, é uma teoria maluca. É uma teoria, acho que vozes da cabeça da Lara, talvez. Eu não sei se ela leu isso em algum lugar. Mas... Estamos falando da Lara Nesteruk? Da Lara Nesteruk. Maravilhosa. Ela estava Polêmica. falando que mulheres são funil in e homens são funil out. O que acontece? Você vai sair com um cara. Uhum. E aí o cara tem lá os defeitos dele, enfim. Vamos usar uma parte do corpo, sei lá, ele tem um nariz grande. Tá bom. E aí... É tão bonito. Aí você chega e você fala assim, a mulher, né? O cara é legal, o cara é bacana, um bom papo, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele tem um nariz, mas ok, ele tem várias outras qualidades. Foi um papo agradável, a gente saiu, foi gostoso e tal, não sei o que, beleza. Homem é funil out. A mulher é querida, legal, não sei o que, Mas- gente boa, nananana. Puta, mas tem um porra do nariz. Ai, Não que... consigo. eu acho que é a teoria voz da cabeça, É, generalização vozes da cabeça grosseira, dela. mas Mas a gente tende, nós Ouvindo mulheres, a assim- gente tende a passar muito mais pano pra defeito de homem do que o contrário. E eu acho isso muito doido, porque... É muito doido. É Porque, muito assim, doido. óbvio, é uma generalização, não tem base... Gente, pelo amor de Deus, não tem base científica vozes nem da a cabeça gente tá mesmo. falando A voz gente da tá cabeça falando mesmo. de voz da Experiências cabeça. anedóticas ao longo da vida, sendo E eu mulher acho e convivendo com mulheres. Exato, Só. é isso, olhando a nossa volta e tal. E é muito engraçado ver as mulheres solteiras. Eu não convivo com tantos homens solteiros, mas as mulheres solteiras chegam endeusando. Tipo, conheci um cara e ele é incrível, nananã. Aí não consegue sustentar o porquê ele é incrível. E assim, você vê Ele que tem... sabe falar. Ele é alfabetizado. Exato. Tipo assim... Ele não me bate. Uau. Coisas básicas, elas colocam como... Uau, isso foi incrível, mas Tipo, assim, e é o não, mínimo? não faz o mínimo... Não faz o mínimo que é a sua obrigação. Como é essa frase?
não faz menos que a sua obrigação. Mais que a sua obrigação. Não faz mais que a sua obrigação. Enfim. Coisas que são enaltecidas pelas mulheres que estão conhecendo caras como se fossem coisas incríveis. Só que, por outro lado, homens deixariam de ficar com uma mulher que é incrível. Tipo, nossa, ela conta um exemplo, né? Ah, a menina tinha tudo a ver com ele, era incrível. Mas tinha uma espinha nas mas costas. a testa dela era muito grande. Tinha então, uma espinha assim, nas costas. Tá vendo como a minha teoria tem razão? se ele for funil... enfim. Voltando. Mas eu acho que você tinha perguntado alguma outra coisa agora que eu me... Quais eram suas neuras? Não, mas antes disso, a hora que a Lauren tava... Daqui a pouco, a hora que eu lembrar, eu falo. Esqueci. Ok. Nossa, gente, Era sério? alguma coisa logo em seguida que a Lauren tava falando, que daí puxou outro gancho e eu fiquei com isso na manga pra dizer, mas esqueci o que era. Mas é você que Eu que o quê? puxa o próximo assunto, gata. Eu vou ter que editar essa parte. Agora eu fiquei nervosa. Queria falar sobre psicodiagnóstico. Adivinha quem que eu vou pegar? Aproveitando esse episódio, eu acho importante a gente falar. Não estou dizendo, pelo amor de... né? Ai, nossa, eu me preocupo com a minha aparência, eu tenho um transtorno. Não, mas eu queria trazer... Não necessariamente. Não necessariamente, deusa. Mas eu queria trazer o seguinte. Artmed. Artmed. A Letícia não vai desistir dessa. Não vou. Hoje eu consegui lembrar o nome da Artmed. Existe, no capítulo do DSM, lá nos transtornos obsessivos compulsivos e transtornos relacionados, nós temos o transtorno dismórfico corporal. E por aí que ele tá nesse capítulo? Então, vamos entender por que ele tá nesse capítulo. Porque a pessoa fica fixada na ideia da espinha, por exemplo, ou do nariz Não, grande. mas em uma característica da pessoa. Ok, mas que só ela enxerga. E é uma fixação que não é tipo eu com a minha espinha, do tipo, me distraí e voltei a transar. Sim. Não, é tipo assim... Eu vou Ela ter só que... enxerga Só aqui. existe a espinha. Então, enfim. E quando a gente fala em transtornos obsessivos compulsivos, inclusive a nossa ideia é ter um episódio sobre toque também. Sim. Mas a ideia é que o que são obsessões, né? São pensamentos, colocando a grosso modo, são pensamentos fixos que invadem a sua cabeça independentemente da sua vontade. E você fica obsessivamente pensando sobre esse assunto. No caso do transtorno dismórfico corporal, o principal conteúdo da obsessão é justamente a aparência dessa pessoa. E não só a aparência, mas tudo ligado à aparência. Então, alimentação, exercício, roupas, a questão estética como um todo. Mas acho que ela vai... Você quer dar... Vou ler os critérios diagnósticos e a gente segue daí. Até porque tem vários... Acho que o Michael Jackson é um exemplo que a gente pode trazer, né? Com o nariz. Eu acho que rolava um negócio ali... Não sei, eu tô falando voz da minha cabeça. Mas olhando, parece Ele fez que muitas tinha cirurgias, alguma né? coisa com o nariz ali. E com todo o resto, pensando bem, né? Mas enfim... não estamos diagnosticando Michael Jackson, é um exemplo. Mas, enfim, transtorno dismórfico corporal é um transtorno que tem 4 critérios obrigatórios, então A, B, C, D. Critério A, preocupação com um ou mais defeitos ou falhas percebidas na aparência física que não são observáveis ou que parecem leves para os outros. Se eu falasse para vocês assim, o objetivo da minha vida é desentortar meu olho. Não, você com a tua entrada da cabeça, como que era o negócio que ela tinha? Lembra? Desse lado aqui? Não. Que ela tinha um não sei o que no cabelo, um cabelo branco, uma mecha, alguma coisa. Não, meu Lembra cabelo que era? branco fica problemático, mas o problema é o pescoço de pelicano, Camille. Ah, era por isso que você não mostrava. Por causa do pescoço de pelicano, porque eu tenho uma Que, papada. então, é só você que enxerga. Não, mas não É, chega a ó. ser um transtorno porque eu tô de boa. Assim, não tô muito de boa, mas não é um Quer transtorno. Enfim, fazer vamos lipo? entender aqui. Tá bem de boa. Faria. Inclusive, pretendo essa notícia me fez... Refletir. Porque assim... É muito complicado ser mulher. Tá, eu acho que ser mulher, eu não quero me colocar, não, é muito complicado ser mulher, mas assim, é muito complicado ser um ser humano no ano de 2023, porque a gente tem inputs de todos os lados, filtros e pessoas lindas e todo mundo é magro e bem-sucedido e rede social. É muito difícil você conseguir se manter num lugar saudável do tipo, não vou me comparar com isso porque é uma foto, não vou me comparar com a vida dela porque é uma rede social, não vou achar que eu tenho pescoço de pelicano porque, pelo amor de Deus... Enfim, eu acho que eu percebo que eu oscilo muito, em especial com a questão do peso, que sempre foi um problema, mas mesmo esses detalhezinhos, assim, botox, é um negócio que eu não pensava. Aí, de repente, assim, nossa, eu não posso sair de casa se minha testa não tá com botox, tipo... Enfim, é complicado, mas vamos lá. Preocupação, já li o critério A aqui. O B, em algum momento, durante o curso do transtorno, o indivíduo executou comportamentos repetitivos, por exemplo, verificar-se no espelho, arrumar-se excessivamente, beliscar a pele, buscar tranquilização, ou atos mentais, os rituais, né? Depois você pode explicar sobre eles. Comparando sua aparência com a de outros, em resposta às preocupações com a aparência. C,
a preocupação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social. Por que eu estou enfatizando isso daqui? Porque o critério A e o B, se a gente for para pensar, todo mundo talvez fale, eu tenho isso daí. Porque todo mundo tem uma cisma com alguma coisa. Mas existe um sofrimento visível ali. A pessoa está sofrendo, ela tem um prejuízo no funcionamento dela. Então, funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. E o critério D, preocupação com a aparência não é mais bem explicada por preocupações com gordura, com peso corporal e um indivíduo cujos sintomas satisfazem os critérios diagnósticos para um transtorno alimentar. Então, se eu tenho problema que eu não quero engordar e, sei lá, não como, eu já caio em outro lugar ali. Aí você especifica se a pessoa tem a dismorfia muscular, ou seja, o indivíduo está preocupado com a ideia de que sua estrutura corporal é muito pequena ou insuficiente musculosa. O especificador é usado mesmo que o indivíduo esteja preocupado com outras áreas do corpo, o que com frequência é o caso, né? Não é só aquilo. E aí a gente também especifica se a pessoa tem um insight, né? O que significa isso? Significa que eu sei que existe um problema, então se eu tenho um insight bom ou razoável, eu sei que, assim, tá tudo bem. Eu não preciso pensar no meu pescoço de pelicano o tempo todo. Eu sei, então, ok. O insight é pobre, então, assim, putz, realmente o meu pescoço de pelicano é um problema. Ou... Não, mas eu acho que o que diferencia o insight é a pessoa ter consciência de que isso é um problema. Sim, então... Então, você sabe que você está excessivamente preocupado com a academia, por exemplo. Sim. Então, você tem essa percepção. Exato. Aí, o insight pobre seria, tá, ok, talvez eu tenha, ok, de fato. E o insight ausente ou crenças delirantes, o cara tá... Não, eu tenho um problema. Meu pescoço é de pelicano. Se eu bater as asas, eu vou igual. Pelicano voa, não sei. Mas, enfim. Então, você especifica ali... Você especifica ali se o insight é bom, pobre ou ausente. E tem outras coisas aqui, mas esses são os critérios. Eu acho isso muito interessante. Posso vir como advogada do diabo? Claro, você tá aqui pra isso. Feche. Não fecha. Qual é a prevalência do transtorno dismórfico corporal? Isso é muito bom de falar, porque... Vamos lá, não vou... Porque os manuais diagnósticos também costumam fazer uma estimativa. 2,4%, 2,5% em mulheres e 2,2% em homens. Fora dos Estados Unidos, estudos semelhantes indicaram a prevalência pontual de 1,7 a 2,9, com uma distribuição entre os gêneros similar à dos Estados Unidos. Olha que interessante, é uma diferença pequena, né? A gente tem 2,5 em mulheres, 2,2 em homem, o que eu chutaria que seria diferente. Apesar que a questão do músculo, acho que pega bastante para homens, né? Enfim, pode fazer a advogada do diabo. Não, eu acho que, primeiro de tudo, é um mito que as pessoas falam que hoje todo mundo tem transtorno por causa de rede social. Por exemplo, são dois reducionismos seguidos, assim. É tipo a compulsão gera... Restrição gera compulsão. A gente falou disso, né? Você assiste o episódio. Então, assim, a ideia é de que pouquíssimas pessoas, estatisticamente falando, pouquíssimas pessoas são acometidas pelo grau máximo, que seria tornar disso uma patologia. Mas aqui a gente não está falando só especificamente desse grau, que é patológico, mas incômodos cotidianos, que parece que são, assim, unanimidade entre as mulheres. E não figura uma questão psiquiátrica de transtorno, mas também se gerar um sofrimento que vale a pena trabalhar, não necessariamente. Você tem que ter todos esses critérios para ir atrás de ajuda e entender como esse padrão inflexível a respeito da sua aparência pode ser trabalhado melhor. Sim, total. E olha que curioso, das características associadas, eles colocam que esse transtorno ele é associado à ansiedade social, esquiva social, e também com anormalidade no reconhecimento de emoções, na atenção e no funcionamento executivo, assim como vieses de processamento de informações e interpretações imprecisas de informações e situações sociais. Olha que interessante, a pessoa ela interpreta algumas situações sociais como agressivas e hostis, por causa do pescoço de pelicano. Gente, eu tô usando o pescoço de pelicano como exemplo. Eu não tenho transtorno dismórfico corporal. Porque, de novo, é um problema que é um problema. Isso, pra mim, não é um problema. Só pra deixar claro, porque a internet é um negócio complicado. Mas, enfim, você interpreta o mundo a partir daquilo. Então, todo mundo, quando eu chego numa festa, vai olhar pro meu pescoço. Nossa. Baguncinha aqui atrás. Desculpa, Lauren, perdão. Eu sou bagunceira, ela fica brava. Vai ter que cortar isso, né? Eu não acho que tinha que cortar, mas tudo bem. Bom, não vai cortar essa, mas foi engraçado. Porque tá cheio de coisa. A minha garrafa, pelo menos, não tá aqui, que a gente tem a polêmica da garrafa, mas tá bom. Então, assim, existe um problema. E aí, então vocês estão falando disso porque a influencer tinha dismórfico corporal? Não. Quer dizer, a gente não sabe, né? Mas provavelmente não. A questão é
uma fatalidade que faz a gente pensar. Por mais advogada do diabo que você queira fazer, eu acho que a reflexão, ela é importante. Sim. Eu queria indicar um perfil que eu gosto muito, da Miriam Botan. Acho que são com 2 T's mas enfim, você pode ir no Google ali, Miriam Botan. Eu seguia ela antigamente, numa época que eu tava, assim, muito noiada com o meu corpo. Eu sempre tô, mas eu tava numa época pior de sintomas ruins e tal. E é muito interessante essa questão do, olha, eu tenho um corpo real. Porque ela não é uma pessoa gorda, nunca foi. No entanto, ela teve a questão da bulimia e ela teve a questão do, quero ser forte. Então, a tal da ortorexia, que não é um transtorno formal, né? Mas a pessoa que só se preocupa com a alimentação e com o corpo e tudo mais. E hoje em dia ela fez as pazes com isso. Do tipo, eu tenho um corpo normal e assim, quando eu sento, minha barriga dobra. E assim, ok. Né? Não é ela não faz uma representatividade de um corpo gordo, porque ela não é uma pessoa gorda, mas ela é uma pessoa, sabe a tal da normal, que a gente fala, eu sou normal, porque e aí você se sente naquela zona cinzenta do tipo, não quero ser normal, eu quero ser muito gata, entendeu? E ela, não, tá tudo bem. E eu acho isso muito legal, assim, não sei, gosto, me sinto bem de ver o perfil dela. Então, Eu vou falar uma coisa que é polêmica, mas é parte da minha história. Sim. E como eu tô falando só sobre mim. E eu não tô dizendo, não quero fazer nenhum tipo de generalização a partir disso. é um saco a gente ter que fazer esse tipo de comentário, né? Desculpa Toda pra quem não é vez, então. eu. Nossa. Exato. Mas, Desculpa enfim. pra quem não pensar que nem eu, mas eu respeito sua opinião, tá tudo certo. Mas Podemos ser amigos. É ó. isso. Mas na minha história de vida, o movimento Body Positive me fez muito mal. Sério? Porque assim, eu sempre, como eu já falei, eu tenho essa oscilação de peso e tenho uma questão muito séria de autoestima que me assola a vida inteira. E aí, eu não lembro agora, 2019, não. Enfim, em algum momento, eu desde pequena, vivia assim, eu lembro, acho que a primeira vez que eu fiz dieta eu tinha 13 anos ou menos do que isso, não sei, tô a vida inteira ou de Nossa. dieta ou tentando emagrecer. Eu tinha 10 a minha primeira dieta, tipo, eu tenho no diário escrito, assim. Sim, eu tenho vários diários, não sei se vocês, enfim, mas tipo, eu ficava me xingando pra ter mais força pra emagrecer. Tipo, você é uma gorda nojenta, tipo, umas coisas muito pesadas desde novinha. Ainda assim. mais pela idade, né? Você relê hoje dá vontade de se abraçar. Mas você sofria bullying? Porque, assim, não é o tipo de preocupação que uma criança de 10 anos geralmente tem. Eu acho que, talvez hoje, né, com tanta informação e acesso... Porque eu lembro eu com 10, 12, 13 anos... Eu não tinha internet ainda na minha época, né? Então, acho que eu fui salva por isso. Gente, eu nem lembro... A gente ia de uniforme pro colégio. Nossa, Era aquele um negócio que pesadelo. deixava a gente com um corpo completamente nada a ver. Tipo, não tinha nada, assim. Porque hoje em dia, né? As meninas vão com calça que marca e blusa e cropped, não sei o quê. Gente, naquela época ninguém se preocupava com isso. Que E doido, às vezes, né? quando... Eu não sei, porque assim... Ninguém se preocupava Eu não com sei isso se na tem minha a ver, época. mas o fato de que o meu funcionamento sempre foi... sempre foi prejudicado pelas minhas questões psicológicas. Então, eu tinha... Aliás, acho que, de novo, por isso que a gente se dá tão bem, né? As duas não funcionam direitinho. Era essa questão, assim, eu escrevia do tipo... Você, às vezes em terceira pessoa e às vezes em primeira pessoa. Eu sou, não sei o quê. E eu sempre... Tem uma passagem em específico, de um diário em específico que eu lembro e me toca muito. Eu estava com um grupo de amigas, eu já não tinha muitas amigas, né? Mas enfim... E eu olhava pro lado e eu escrevi, todas eram lindas e inteligentes, o que eu estou fazendo ali? E, tipo, eu nunca fui feia, assim, eu não me acho uma pessoa, nossa, mas assim, eu sou normal. E eu nunca fui gorda, eu me achava... Mas aí que eu te pergunto, da onde vinha essa Não, crença? não Era uma sei. coisa externa? Por exemplo, você sofria bullying? Não. Nunca sofri bullying também. Você Era uma olhava coisa... Não, eu nunca sofri bullying, mas eu lembro de um Tinha episódio... apelido? Alguma coisa assim? Não, mas teve um episódio específico, eu já escrevi um texto sobre isso, inclusive. Que eu... Ai, será que era a segunda ou terceira série? Não lembro, Nossa, era bem você conta novinha. um nenê. Mas eu lembro que a primeira vez também que eu me senti gorda, uma das primeiras vezes foi que teve uma festinha. Eu não contei essa história no podcast? Que eu Acho pus que uma não. fantasia? Não? Não. Tá, isso foi no pré. Quantos anos uma criança tem no pré? 6, Nossa, 7? muito menos, Camille. 5? Eu não lembro, era do pré pra primeira série que tinha uma festinha lá. Então é 5. Enfim, entre Na 5 a terceira 7 série anos. tinha 8, então... 5? 6. Tá, então A no produção pré... ajudou. Então, no pré, a criança tem 6 anos. E aí, a minha mãe... A gente sempre gostou dessas coisas. Eu pus uma fantasia de havaiana. Eram girassóis aqui, tipo um topzinho e uma saia. Então, a barriga ficava de fora. E aí, eu sentei no banco e minha mãe ama tirar foto. Aí, ela foi e tirou uma foto minha e me mostrou. Será que tinha câmera de mostrar naquela época? Acho que não. Eu acho que não, deve ter visto isso depois.
Eu não sei se foi pela... Pode então ser não uma foi pela Polaroid? A Polaroid é antiga, Não, não talvez. era Polaroid. Ah, então. Ela só tirou uma foto, mas eu não sei se o que aconteceu. Então, talvez eu tenha falsas memórias. A gente podia falar sobre... Eu criei essa memória de que foi a foto, mas enfim. Alguma coisa me fez... Eu comecei a chorar copiosamente, porque para entrar para a escola, a gente estava numa parte que ainda não estava perto das crianças. E eu falava, eu quero ir para casa, eu tô horrível, eu tô imensa, eu tô horrorosa, com 6 anos. Eu tive uma história com E aí- fantasia também. E aí eu não queria, tipo, eu me sentia muito, muito, muito mal, envergonhada. Aí minha mãe, então vamos ali só pra você ver as outras crianças. Aí eu fui, aproximei da quadra, assim, de um lugar que dava pra ver elas. E eu lembro, assim, de as crianças estarem muito à vontade com os corpos delas, mas eu olhava e ficava, gente, tipo, eu tenho nojo de ser eu não consigo aparecer em público desse jeito. E aí a minha mãe teve que me levar pra casa, tipo, eu fiz um escarcéu e que eu não queria ficar lá. Porque eu tava me sentindo horrorosa, imensa. O bullying, não sei se dá pra chamar assim, foi essa vez da história de um menininho que começou a época de menininhos, menininhas se relacionarem. E aí, a gente pintava o desenho e eu tinha uma melhor amiga que era muito linda. E aí eu ficava, nossa, ela é linda, eu sou horrível, Nossa, mas enfim, ok, eu me comparava. Aí Ela era... Hoje em dia, olhando, ela era bem bonita mesmo ou ela era bonita? Porque... ela era bem... Hoje em dia eu não sei como ela tá, mas ela era bem bonita. Aí nós duas fazíamos desenhos e ficávamos perguntando pros meninos qual tava mais bonito. E sempre falavam que o dela tava mais bonito, mas eu achava que eu não achava que o dela tava mais bonito. Eu falei, já sei, vamos fazer e a gente troca e você mostra. E aí, quando mostrou o meu desenho, ela mostrou o meu desenho, eles falaram que era o dela. Então eu fiquei, tipo, meu Deus. É por causa dela, né? Por causa dela que eles estão puxando o saco dela. Então, tipo, não foi um bullying, mas eu tava começando a notar. E o real foi quando uma amiga minha veio falar: o Gustavo falou que se você não fosse gorda, você ia ser a menina mais bonita da escola. E, tipo, Nossa, que pesado. parece que foi um negócio bom, mas pra mim foi, tipo, meu... Não, péssimo. Exato. Sim, é a mesma coisa que chega pra uma mulher, né, de sobrepeso e Ai, mas ou seu rosto gordinha é e fala, tão nossa, seu bonito. rosto é lindo, imagina Seu rosto... assim. já ouvi muito que meu rosto é lindo. Porque, tipo, quer dizer que meu corpo não é, né? E, aí, e outras mini coisas que foram acontecendo, que nenhuma eu acho que foi uma maldade enorme. Sim. Mas, assim, tipo, uma época eu tava no cursinho pra fazer a segunda faculdade, e aí a mulher... Meu Deus, você é muito linda. Por que você não vira modelo plus size? E aí, tipo assim, é óbvio que... Tudo bem, as modelos plus size têm modelos plus size lindas, mas assim, eu nunca gostei de ser a pessoa que assumidamente está acima do peso, porque eu tenho esses limbos. Às vezes eu não sou plus size, às vezes eu sou. Então eu queria não ser. Então isso acabou com o meu dia, acabou com a minha vida, assim, foi horrível. Então acho que você está perguntando de onde vem, eu acho que são pequenos comentários, assim. É porque eu não sei se criança tem essa malícia, né, de olhar e se julgar. Eu sempre me comparei com todo mundo e é sempre assim. Eu me sinto... Até hoje é estranho quando alguém fala pra mim... Nossa, quando alguém me conhece pessoalmente, fala... Nossa, como você é pequenininha. Eu me sinto grande perto de todo mundo que eu tô perto. Assim... Por isso você gosta de estar perto de mim. Ai, amiga, juro. Piadas gente. autodepreciativas no episódio sobre... A gente vai acabar falando sobre autoestima, né? Eu também, Não, eu inclusive, queria pergunto falar porque é uma sobre dúvida isso. mesmo. Eu realmente não sei se criança Mas, assim, se autocrítica eu sem que ela tenha escutado essa crítica vindo de fora, Eu sabe? não lembro. Eu sempre fui muito assim, em casa, linda, não sei o quê. A questão é que eu sempre achava que eu ia ser deixada na escola, minha mãe ia me deixar, nunca me deixou, não sei, era todos os dias, era isso. E assim, quando começa a fase dos menininhos e menininhas vão se relacionar, eu achava que era brincadeira, tipo, fulano quer ficar com você. Não. É uma aposta, ele tá zoando, ele vai tirar uma foto comigo, vai mostrar pras pessoas. Era um negócio... E assim, eu não sofria bullying, nada justifica. Mas era um negócio bizarro. Tanto, assim, nunca entendi e até hoje... Distorções cognitivas. E aí também tem Pesadas. um pouco a ver aquele critério que você leu ali, né? Que eu fiquei pensando. Que a pessoa parece, de fato... Não que nós tenhamos o transtorno, mas... A gente pode pensar em traços, eventualmente, mas que existe, de fato, um problema no processamento de informações e até na distorção de imagem. Quando a pessoa se vê no espelho, ela literalmente enxerga que ela tá gigante. Quando você vê que... Em muitos casos de anorexia, por exemplo, e outros transtornos alimentares, a pessoa... Tá, assim, um palito e ela não consegue se dar conta de que ela tá um palito. Eu me assusto quando eu vejo meu reflexo, eu não tô esperando por isso. Eu olho e aí parece que assim... E isso é muito estranho, porque eu fico pensando, gente, eu não tenho alucinações, não é possível. Mas assim, eu juro pra vocês que eu passo na frente de um lugar e vejo meu reflexo, aí eu olho que sou eu, porque na minha cabeça vem, nossa, eu tô pequena, e aí parece que o reflexo faz... Eu não sei explicar, é um negócio que é quase... Assim, eu não sei. Mas vou te falar uma coisa. Uma vez, quando eu estava no Ambulim, a gente estava no grupo do Greco, que é o grupo de obesidade e transtorno de compulsão alimentar. E num dos encontros, a Bianca Turum, que é uma fisioterapeuta renomadíssima, né, nessa área de transtorno dismórfico corporal, distorções, né, enfim,
ela foi chamada para fazer uma prática lá com as participantes do grupo, né? E foi muito interessante, porque normalmente é possível acontecer o contrário também, mas normalmente a gente se enxerga muito maior do que a gente é. Porque a gente tem ela explicou lá uma imagem mental que a gente tem da gente que não é real. E aí ela fez uma prática para provar isso na prática. Ela pegou, deu o rolo de barbante para as participantes e falou bem assim, ó, escolhe uma parte do seu corpo, né? Qualquer uma, o braço, a cintura, né? O abdômen, enfim, a coxa, e corta, né? O quanto você acha que é a circunferência corta o barbante na circunferência que você acha que é, sem passar em você, só a sua imagem mental que você tem daquilo. E aí elas puxavam o barbante, né? Faziam um nozinho na ponta e colocavam aquele círculo no chão. E aí ela foi passando uma por uma, com um barbante de outra cor, vermelho. E aí ela falou assim, qual né, lado do seu corpo aqui você escolheu? A cintura. Daí ela ia lá e passava o vermelho na cintura dela mesma, o tamanho real, e fazia um nozinho e colocava no centro. Então, assim, de todas elas, a imagem mental que elas tinham delas era muito maior do que o barbante vermelho, que era o tamanho real que elas tinham, de fato. Né? Então, e ela fez outras práticas, assim, com o braço, de você fazer força com o braço e não sei o quê, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Foi fazendo lá umas práticas e daí fecha os olhos e como que você enxerga, né? O braço direito e o braço esquerdo. Todo mundo enxergou um braço muito maior, mais comprido, mais pesado do que o outro. Porque o fato de você ter movimentado diferente um dos braços faz você gerar uma imagem mental de que aquele braço que foi usado, sei lá, não vou lembrar exatamente a prática, mas era isso. Todo mundo achou que o braço estava maior, mais pesado, mais comprido. Esse muito negócio louco. de imagem mental... E as pessoas colocavam a mão assim, nossa, mas, tipo, a impressão que dá é que tá, né, muito mais comprido. Essa questão da imagem mental, eu acho interessante também pensar na questão da obesidade, né? As pessoas também têm essa questão do... Eu começo a engordar, eu paro de me olhar, eu paro de me ver, eu começo a usar roupas largas, e aí eu chego num ponto... Que quando a gente fala daquele programa Quilos Mortais, a pessoa chega naquele ponto... Tô tendo um déjà vu, será que eu já falei disso? Não sei. Enfim, a pessoa chega naquele ponto e ela se choca. Como eu cheguei até aqui, né? De certa forma, a imagem mental dela parou um pouco antes. Então, acontece para os dois lados. O nosso cérebro tem uma imagem mental nossa. E isso é muito interessante, né? Meu olho é torto, que nem eu falei para vocês. Eu olho a minha cara todos os dias desde que eu nasci. Tá? Quando eu nasci, eu não tinha um espelho. Mas vocês entenderam. Eu sei que eu sou eu, enfim. E a gente tende a ver melhor os defeitos de uma pessoa que, né? Você tá sempre se vendo ali e tudo mais. E a nossa voz mental, e eu não sei se isso acho que deve ser comum a todo mundo que tem algum problema com alguma parte do corpo, a gente é muito cruel com a gente mesmo na nossa cabeça. Sou feia, sou não sei o quê, sou não sei o que lá. Isso, pra mim, sempre foi. A minha maior inimiga sempre sou eu. Eu estou sempre me pondo pra baixo. Tudo que eu faço, às vezes eu faço uma piada aqui, dou risada e por dentro outro... Nossa, Letícia, cala a boca. Sabe assim? É pesado e é o que você falou. Sim. Desde criança. Então, assim, o que é isso, né? Enfim, não sei. Sim. Mas eu queria voltar para falar do movimento Body Positive, porque, assim, parece que é um movimento inofensivo, entre aspas, no sentido de que as próprias pessoas falam, não é a romantização da obesidade, não é isso, não sei o quê. Mas eu realmente acho que tem uma linha tênue entre você falar, tá tudo bem e tá bonito isso, você deveria melhorar. E eu acho que, mais ou menos, de novo, a gente pode voltar a apelar para DBT no sentido de que, assim, você reconhece que talvez você esteja insatisfeita, mas ainda assim, aliás, você aceita que você não está com a forma que você gostaria, mas ainda assim você investe na mudança. Aceitação e mudança como coisas paralelas. Quando eu comecei a ver a literatura de Body Positive e consumi muitos desses conteúdos na rede social... Eu ficava, e talvez, como eu falei, a minha interpretação do movimento. Então, não é que o movimento está tudo errado, mas eu fiquei na bolinha da aceitação, no sentido de que, tá tudo bem eu ter um episódio de compulsão alimentar. Porque, assim, no fim do dia, se eu engordar, tá lindo igual. Sei lá, eu fui passando pano pra mim mesma, a partir daqueles conteúdos que falavam, não, incondicionalmente você tem que se aceitar. Só que, assim, eu tinha uma patologia associada, não podia aceitar. Sim, eu tinha que mudar se tava... Enfim. Até quando a gente fala da obesidade, a obesidade é uma doença endócrina. As pessoas podem reclamar disso à vontade. A gente tem estudos, assim... Acho que talvez...
é tipo homeopatia, a gente sabe que não funciona, assim. A literatura sobre a obesidade não é um estudo Um achismo. E outra, né? São vários quadros inflamatórios associados e Sim, vários riscos associados cardiovasculares e de pressão alta e de diabetes Ou Sim. seja, e aí tem aquela história, né? Que eu sempre... E o pessoal desses movimentos também levanta muito essa bandeira. Tipo, eu sou obesa, mas meus exames estão ótimos. Mas será que exames clínicos são suficientes para indicar o prognóstico de saúde que você vai ter no futuro Como é que tá ainda? a tua disposição? Como é que você É a sobe mesma uma coisa escada, que eu falar, por eu exemplo? fumo, mas meus exames de sangue estão ótimos. Ok, e que bom, parabéns. Uhum. Continua E fumando. não consegue correr, por Mas será que, exemplo, será que o seu prognóstico por fumar não é Exato, muito então, pior? esse que é o ponto, Da mesma né? história. O prognóstico por você ficar forçando suas articulações com peso maior. E disposição, para mim, é um fator, assim, nítido. Eu me sinto... Na adolescência, eu já tive vezes de muito sobrepeso. Que, assim, minha mãe pedia um favor, por exemplo... vai lá no carro buscar não sei o quê. E a gente morava numa casa grande, a garagem era longe. Aí eu ficava, nossa senhora, mãe, eu tenho que ir até... Aquela coisa de adolescente, eu tenho que ir até a garagem. E aí eu ficava me sentindo uma pessoa insuportável. Porque era assim, meu Deus, tem que descer esse escada, subir tudo de novo, trazer um negócio pra ela. Às vezes eu falava, ai, não, mãe, não quero. E eu era chata, porque eu não fazia o favor pra minha mãe. E começava só num padrão de culpa e autocobrança, etc. Aí, quando eu perdia peso... Nossa, ir em qualquer lugar é a coisa mais fácil e tranquila do mundo. Tipo, mobilidade de cotidiano, que é um negócio básico, assim. Sim. E que eu acho que não precisa nem ser obeso para isso, né? Por exemplo, as pessoas podem olhar e falar, nossa, mas a Camila, como fala? É hipócrita, né? Porque ela nem é gorda e tá agora postando Eu ia falar que disso. voltou a correr e que foi no nutricionista e tá engajada ali na dieta dela e tal. Gente, a dieta não é só pela estética, né? Quando eu sentei na frente da nutricionista, eu não só falei para ela que eu quero perder peso, porque eu quero me sentir melhor, voltar a usar minhas roupas, mas eu quero estar mais disposta também. Tem outros sintomas associados a uma má alimentação. Por exemplo, prejudica a qualidade do sono. Você fica estufado com um problema gastrointestinal que não é confortável, né? Deixa a gente mal-humorado, impacta no nosso humor no dia a dia, no nosso rendimento profissional até. Então, assim, não é só pela estética, né? É porque eu não quero ter todos os outros sintomas associados de uma alimentação, sei lá, de ultraprocessados ou de muitos açúcares, né? Amidos, enfim, que fazem com que a gente fique com outros sintomas, não só mais gordo, né? O que eu ia dizer também é que eu acho muito importante a gente assumir que se entrasse um cirurgião aqui agora e falasse assim, Lê, eu vou te dar uma lipoescultura HD de graça e você me marca no seu Instagram, eu falava, eu vou. E aí? Então pera, vocês estão dizendo que... Porque a gente focou agora no peso, mas assim, existe um problema em eu falar pra vocês, olha, eu não gosto, não gosto do meu nariz, quero fazer uma plástica no meu nariz. Eu tô errada? Não. Então, e aí que eu acho que entra o... Pra variar, a gente sempre faz isso, né? Pega um negócio e fala, aqui, depois aqui. É o tal do depende. O depende, assim, uma coisa assim, você quer fazer uma operação no seu nariz porque realmente ele tem um calombinho ali, alguma coisa, mesmo e você se não vai... tiver. Não, mas ok, Sabe você quer assim, ele mais eu quero, arrebitado, pronto. Eu quero. Mas talvez seja o que você acha que você vai conseguir com isso. No sentido assim, putz, quando o meu nariz for arrebitado, aí eu vou ser feliz. Eu vou ser inteligente. Aí você não vai ser feliz. Né? Aí eu não vou sofrer por amor. Sim. Entendeu? Assim, então, querer fazer a cirurgia do nariz porque quer se sentir mais bonita com o nariz é uma coisa, mas achar que disso depende a sua autoestima Exato. ou o seu valor como pessoa, aí que eu acho que é o perigoso. Até porque a gente tem a questão de... eu sempre falei, nossa, quando eu tiver... E é engraçado que a minha distorção é sempre com o peso. Então, quando eu tiver tantos quilos, eu vou ficar feliz. E aí, eu já cheguei num peso, assim, de olhar e falar, você tá bem, doente. E eu pensar, eu não tô feliz ainda. Então... Talvez se eu baixar dos 40... E assim, gente, pelo amor de Deus, assim, hoje eu olho as fotos... Eu acho as fotos bonitas porque eu sei que eu sou... Né? Mas, Enfim, mas vocês nunca olharam foto de vocês antigas que naquela época que você tirou a foto, você tava, nossa, se sentindo super gordinha, e você olha hoje e fala, nossa, eu queria estar gorda daquele jeito? Exato. Eu olhava pra várias fotos e eu falava, nossa, tava me sentindo horrorosa. Eu quase não fui nesse dia e tava tudo bem. Eu tava me sentindo linda, horrorosa com esse né? peso doentio que eu falei, assim. Exato. Enfim, e aí é muito complicado, porque, tudo bem, você não vai ganhar a sua felicidade, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse, quando eu tiver, né, a minha lipo de pelicano feita, eu acho que, eu fico pensando, nossa, eu vou ficar muito mais confiante pra falar, pra tirar foto de lado, não. Isso é um problema? Não. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque depois que eu fizer a minha lipo de pelicano, o que eu vou querer fazer? E aí? Porque aí eu tenho certeza que vou implicar com alguma outra coisa. Eu já sei até quais, porque eu tenho uma lista de implicações, né? Então, assim,
será que tem um limite? Será que a gente consegue chegar numa hora que você vai falar, estou feliz com quem eu sou? Estou me sentindo linda. Eu tinha uma questão muito... eu tinha uma questão com pelos, porque eu tenho cabelo aqui no pescoço. Era isso. Era isso. É o cabelo do pescoço. Ela Era não o queria cabelo isso. do pescoço. Nos primeiros, quando a gente começou a gravar, Verdade. Né? ela tava com o cabelo mais curto mostra e sentava... pro ouvinte aí, que eu tenho mesmo cabelo aqui, bastante, ó. Eu acho horrível, mas hoje em dia tá tudo bem. Eu só não gosto quando eu lembro, assim, é tipo a espinha nas costas, né? Mas eu tinha uma questão com o buço, eu achava que eu era bigoduda, então eu tirava aquilo toda semana com cera no salão, e eu pedia pra esteticista tirar a minha barba. Você pode até olhar, eu não tenho barba, mas na época, sabe esses pelinhos que a gente tem facial? Ela tirava com cera toda a minha cara, porque na minha cabeça, todo mundo ia olhar pra mim e falar, mulher barbada. E hoje eu falo, meu, que dó. Mas aí eu passei uma fase da minha vida... Ai, gente, eu lembrei. Depois você tem que falar. Eu passei uma fase da minha vida que eu falei, eu nunca mais vou tirar nenhum pelo do meu corpo. Aí eu fui pro outro extremo. Eu falei, não, chega. Eu andava peludona e assim, acabou. Foi uma fase que eu sei que vocês vão me julgar, mas foi importante. Ai, gente, eu lembrei do negócio. Não tem nada a ver com o episódio, isso que é o pior. Nossa, você tá chorando de rir. O que será que é isso, gente? Gente, é que vocês falaram, a Camila é uma mãe ótima, né? Daí eu linkei o teu negócio da barba agora com isso. Minha cabeça foi longe, mas enfim. Lá no Beto Carreiro tem uma atração que chama Monga. Ah, mulher macaco? Que é a mulher macaco. E aí você entra é tipo um circo, assim, fica todo mundo de pé ali naquela, né? Isso existe hoje em dia ainda? Existe. Jesus. Existe. Coisa antiga. E aí, é super antigo. A atração é assim, tem uma mulher super bonita lá, de biquíni, sei lá, vestidinho, assim, toda, né, bonitona. E aí, de repente, a música vai ficando mais pesada, ela pega nas grades, daqui a pouco ela começa a se sacudir inteira e ela virou um gorila, fazendo barulho e querendo sair daquela grade. Daí, o que acontece? Todo mundo sai correndo, né? E aí, quem fica na fila lá fora, fica nessa expectativa, porque já sabe que vai acontecer algum BO lá dentro e vai sair correndo. Aí, fui com meu filho, né? Ele tinha, sei lá, uns 4, 5 anos na época. Nossa, ele deve ter ficado apavorado. O quê, menina? Você não tá entendendo. E eu já sabia tudo o que acontecia, porque eu sou ratinha de parque temático, né? E aí, beleza. A hora que ela começou a sacudir aquela grade, todo mundo saiu correndo, eu saí correndo. A hora que eu cheguei ali fora, meu filho ficou. O episódio da maternidade vai ser o mais legal desse Cancela o episódio da maternidade. O guri ficou lá dentro, eu saí correndo. Ele ficou bem? Ele tem traumas da Monga até hoje? Gente, não. O Francisco Inclusive, eu falava isso pra minha esteticista. Eu falava, eu sou sou a Monga. Eu sou a mulher macaco, porque eu achava que eu tinha... E, gente, e aí essa questão do ficar peluda, e vocês fizeram uma cara assim... Quando eu não, por exemplo, eu não depilava o sovaco. Sair na rua, por exemplo, pegar um metrô de regata, sendo mulher, e fazer assim no metrô com o sovaco... E meu sovaco, meu pelo não fica muito, é pouco, mas fica. Mas por que você não depilava? Era uma coisa... Era uma voltar... eu queria aprender a falar, não, eu vou aceitar essa merda do jeito que é. Ok. Ah, tá. Porque eu achei na minha cabeça que se eu parasse de me depilar, ia ficar Rapunzel. E não ficou. Fazer uma trança. Enfim. Tá. Mas é muito curioso, e isso é um ponto que eu acho também que é válido a gente colocar. Eu tinha medo, porque, assim, você tá no metrô e você faz assim, com os pelinhos no sovaco... aquilo me dava medo. O jeito que as pessoas reagem, como se elas estivessem vendo a mulher macaco Monga. E eu ficava assim, qualquer dia eu vou apanhar na rua, porque eu já sou toda tatuada, eu me visto meio mal, assim, sou sempre com umas roupas velhas e tal. O sininho do julgamento. Auto-julgamento. Mas eu me visto mal mesmo. Não é mal, assim, eu não me visto com estilo, vamos dizer assim. No episódio do podcast até que eu tô bonitinha, mas na vida real não. Mas eu ficava com medo, então eu parei de deixar o sovaco peludo por causa disso. Tipo, enfim, a cara dela de desespero do sovaco peludo. Não, desespero de você ter, tipo, disso ser uma coisa que despertava tanto nojo nas pessoas, sei lá, Sim, ódio. é porque é um negócio assim, suja. E aí você pensa, que curioso. E isso faz a gente pensar. Então eu acho que é muito fácil essas experiências femininas levarem a gente para outro extremo. Não, peraí, então o patriarcado, o feminismo, rararara. E aí acaba que eu fui para um lado tão revoltada que quando eu voltei a tirar os meus pelos, eu senti o quê? Culpa. Estou me rendendo ao modelo, entende? Então, assim, nunca vai estar bom. Nunca. Isso que eu fico... Por isso, quando acontecem esses falecimentos que são muito trágicos, sempre são mulheres jovens, assim, que morrem num negócio que você olha e fala, que morte besta,
né? A vida toda pela frente e tudo mais. E nem só o procedimento estético. Vocês lembram que teve uma época que estava morrendo frequentemente pessoas que estavam fazendo uso daqueles chás que tem o rolê dos chás, né? sobrecarregava demais os rins e as pessoas entravam numa insuficiência hepática, nem lembro se era nefro, Renal. enfim, renal, e morreram. Isso é muito louco. Essa, um assunto essa que... busca, assim, ela é um pouco perigosa, realmente. Eu queria retomar alguns pontos. Eu acho que eu não terminei ainda o raciocínio de como o body positive me fez mal. Que foi, eu cresci e falei, não, então agora tá de boa ser obesa, tá de boa, não tenho mais que ir pra academia, não sei o que, não sei o que lá. Mas meio que na busca disso que você deu o exemplo dos pelos, assim, um extremo oposto de, tipo, foda-se, vou ficar do jeito que eu quiser. Só que eu comecei a perceber as consequências práticas no meu humor, na minha disposição. E como eu também já tinha tido depressão e etc., tudo foi virando uma bola de neve. Não, pera, assim, tá tudo bem eu querer cuidar do meu corpo também. Porque aí você sente culpa por querer cuidar do corpo, né? Exato. E cuidar, assim, na verdade, tá tudo bem querer emagrecer. Porque é meio que assim, nesse meio... E por mais que o discurso seja, tipo, não, ok... quando a pessoa fala que ela quer emagrecer, ela também Traidora do sofre... movimento. É isso, você tá traindo... Como assim? Não é pra aceitar o corpo exatamente como ele tá, mas se você quer emagrecer, então não. E até a gente deu um exemplo de quando a Jojo Todinho fez bariátrica, muita gente criticou ela por falar... não, mas sei lá, você tá deixando... Você tá cedendo à sociedade, alguma coisa nesse sentido. E pra mim, o ponto todo da questão é que, assim... A gente fica muito colocando a culpa ou discutindo. E eu nem queria fazer esse episódio justamente por isso, porque eu acho que é um negócio tão padrão de beleza. Qual a minha ingerência? Eu tenho muito esse pensamento, né? O que eu vou fazer para mudar o padrão de beleza? Nada. Mas o que eu... Não dá, assim. Eu não vou ficar... tudo bem, tem gente que acha que resistência, #bodypositive vai fazer alguma coisa. Eu não acho. Eu acho que o que está no meu controle é como eu trato as pessoas que estão à minha volta e na internet. E como o que eu falo, eu deixo de falar. Porque eu acho que as pessoas se sentem muito no direito de opinar sobre a vida e o corpo das outras. Isso é péssimo. Não só de postar, tudo bem, imagens de mulheres de biquíni fazem vocês se comparar, etc. Tem toda essa parte, mas eu queria puxar uma outra parte das redes sociais, que eu acho que a galera, tanto e eu acho que até às vezes, como já o pessoal percebeu que é cruel você, sei lá, chegar numa pessoa gorda e comentar lá, sou gorda. Mas ainda deve ter, sei lá, né? Humanos. Mas Humanos eu não fazendo merda, né? Eu não sei se é a minha percepção... Pensei nisso agora, ver o que vocês acham. Parece que quando é o outro extremo, tipo, a pessoa está magra ou está forte demais, as pessoas se sentem mais no direito. Tipo, não é tão cruel igual você falar que a pessoa está gorda. Então eu vou lá e falo, nossa, você tem que comer alguma coisa, você tá magra demais. Ou assim, você vai ficar um cara de doente. Ou você tá forte demais, credo, agora você parece um homem. Agora você tá deformada, não sei o quê. As pessoas sempre vão comentar. É impressionante, né? Gente, parece que nada tá bom. honestamente, assim, vocês já fizeram isso? Eu nunca na minha vida entrei na internet... Nunca também. Nem com fake pra falar mal de outra pessoa. A não ser Nem quando com fake eu nem tenho. a não ser quando... Não, eu tinha fake pra stalkear e tal, normal, assim. Já fiz vários, mas nunca fui pra falar mal. A não ser assim, sei lá, eu tinha 11 anos, entrava no bate-papo da UOL e falava, seus idiotas, hahaha. Nossa, Letícia malandrona. Mas assim, eu fico me perguntando... Às vezes eu leio umas coisas, tanto no meu Instagram, assim, quanto de outras pessoas, eu falo, gente, alguém achou que era de bom tom fazer esse comentário. E fez. E pior, às vezes você vê a fotinho no Twitter do carinha que usa fotinho do anime. Aí você fala, bom, vai falar merda, ok. Não estou generalizando, mas às vezes a pessoa vai com o perfil dela, com a cara dela, e fala um negócio que você fala, gente, às vezes com muita sempre. frequência. Você nunca parou pra, assim... Gente, eles comentam umas a coisas forma de bebês. Esses dias falaram do bebê da Paris Hilton. Direto ficam falando do bebê da VTube. Tipo, bebês. E assim, as pessoas não economizam comentar o corpo e o formato do corpo de nenê. E eu acho assim, e aí tá, podem me cancelar. Quando eu vi a foto do filho da Paris Hilton, eu pensei em muitas coisas que foram colocadas no... Não precisa nem cortar essa parte. Muitas coisas que foram colocadas... Você não colocou pra fora da sua boca. Óbvio. Mas assim, eu olhei e falei, nossa, realmente, ele tem uma cabeça grande. Será que tá tudo bem? Gente, ela é a Paris Hilton. Ela tem acesso a médicos. Tá tudo bem. O bebezinho está bem. Né, assim. Sim. E você não vai lá e comenta... As pessoas são cruéis. São cruéis demais. É um bebê. E assim, mesmo supondo que o bebê tenha algum problema... Mas eu acho que falta um pouco de filtro nas pessoas, no sentido assim, não tem problema pensar. Você pode pensar o que você quiser. Ninguém sabe. Mas ninguém precisa colocar pra fora e os seus pensamentos não te definem, né? Ofender outra pessoa, sim. A gente bate tanto nessa tecla no grupo de habilidades. Gente, você pensar a coisa não te define.
Ai, nossa, eu pensei que eu queria matar o fulano. Tá, você vai ser presa porque você pensou? Não, você fez alguma coisa? Não, você quer mesmo matar o fulano? Não. Então, caralho, porra, pensa. Você vai ficar... Agora, pra falar, entendeu? Eu acho engraçado que as pessoas se culpam por pensar, mas na hora de falar, ninguém se culpa, né? E eu fiquei... Esse caso específico que trouxe a gente a falar desse assunto, eu vi várias pessoas comentando... Eu entrei no perfil dessa influencer, né? Pra ver pro episódio o que a gente ia falar. E parece que ela foi fazer uma lipo no joelho. E aí as pessoas... Mas também foi fazer uma lipo no joelho. Tipo, como se... ela pudesse, sabe... Tipo, se fosse uma lipo num lugar que era realmente feio, mas no Não, joelho... mas mesmo assim, tipo, também foi fazer lipo sendo magra. Tipo assim, gente, é o corpo... Esse é o assunto errado pra você falar quando a pessoa acabou de morrer. Sim. E mesmo se ela estivesse viva, não cabe a ninguém falar qual é a cirurgia certa ou errada pra ela fazer. Exato. A galera foca na coisa errada. Pra família também, né? Depois ficar sendo bombardeada com essas informações. E é engraçado, porque são coisas que a gente não pensa. Eu acho que talvez isso tem muito a ver com o nosso viés cognitivo burro da gente não pensar no longo prazo, né? Quando eu falei, se o cirurgião agora entrar e falar pra mim, olha, eu vou te fazer uma lipo, nananana, eu vou falar, tá bom. Mas, é muito fácil você se comprometer a fazer um procedimento estético que você vai ser anestesiado, nananana, porque a gente não para pra pensar real, assim, que existe um risco. E ainda assim, você fala, não, a probabilidade é muito baixa. Uhum. Mas é um negócio que faz a gente... Eu confesso pra vocês que eu olhei e falei, porra, a mina foi fazer uma lipo no joelho. E eu me auto-pego julgando, né? Porque a gente, enfim... Eu senti pena. Eu olhei e falei, mas... Eu senti pena, E aí eu até me peguei quando eu tava conversando... Uma vida tão jovem, né? Tanta coisa pela frente pra conquistar, pra viver. Eu tava conversando sobre isso com a minha professora de Pilates. Eu falei, nossa, mas uma mina dessa, linda, foi morrer... Namorado apaixonado, né? Mas aí eu falei, gente, tá, e se ela fosse feia e morresse, tudo bem? Entendeu? Olha esse como é o ponto, a gente julga as coisas erradas. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu tava trabalhando no hospital... eu e minhas histórias de UTI, né? Histórias de UTI, a gente podia ter um quadro. Uma senhora entrou pra fazer uma lipo exatamente onde você quer fazer. Na papada. No pelicano. Na papada, aqui. E eu não atendi ela, porque era uma cirurgia eletiva, então eu nem cheguei a conhecer ela, mas eu fiquei sabendo do caso, porque depois eu tive que acolher a família. Mas ela entrou no hospital, lúcida, andando, falando, uma cirurgia eletiva estética para fazer a cirurgia aqui da papada. Não sei que BO deu no meio da cirurgia. Ela... eu não sei se foi durante a cirurgia ou se foi logo em seguida. Acho que foi logo em seguida, porque ela não foi para UTI. Né? Então, ela não foi para o meu setor, ela foi para o quarto. E sem tubo, né? Tava respirando e tal, não sei o quê. Ela inchou nessa cirurgia aqui. Como ela estava no quarto, ela não estava monitorada, né? Aqueles monitores 24 horas que tem na UTI. Então, se ela sente alguma coisa, ela chama pela campainha, a enfermeira vai. Não é como se tivesse um apito, né? Que a enfermeira visse. Não está ali acompanhando os sinais vitais. Ela inchou aqui da cirurgia e fechou as vias respiratórias dela. Enfim, morreu sufocada. Eu tô falando que o universo tá me mandando sinais pra eu fazer essa lipo do pelicano. Era uma senhora. E aí, ela tava sozinha. E aí, vai pegar no cadastro dela, né? Ela se internou sozinha. E, enfim, chama a psicóloga. Lógico, bucha, chama a psicóloga, porque a gente precisa encontrar a família dela para poder avisar o óbito, né? Liberar o corpo. Imagina o óbito desse, Os filhos nem sabiam que ela tinha ido fazer a cirurgia. Você calcula. Nossa, deve ter sido... sido... Você falou com a tua mãe ontem de manhã. Uhum. E aí, agora alguém liga para dizer que ela tá morta porque ela foi tirar uma gordura do pescoço. Uhum. Gente, você não faz ideia do tamanho do choque. Tipo, eles não entendiam. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Tipo, mas como assim? Mas minha mãe, fica de outra aí volta, a gente né? tem que explicar 50 vezes a mesma história, porque assim, entra um pouco de negação, mas entra assim uma, tipo, da onde surgiu isso? Sabe? Uhum. Louco. Pois é, então. Eu não sei se esse episódio foi conclusivo para alguém. Certamente não, né? Porque trouxemos vários pontos. Então, mas para mim, e talvez o ouvinte tenha essa percepção, mas eu tô... não é para concluir nada mesmo. Então, eu tô exatamente assim, porque eu entrei aqui pensando em falar uma coisa, no meio do caminho eu mudei de ideia, eu vou fazer... Agora eu já tô assim, se entrar o cirurgião, eu vou dizer, não, cara, eu não vou fazer, não, tudo de boa. Não pelo problema de talvez eu morra, mas assim, não. E, enfim, provavelmente amanhã eu vou dizer que eu faria. Não? Deu medo agora. Não é nem questão de medo, é questão de... Talvez culpa. Ó, tá vendo? Que bosta, culpa. O que adianta não querer fazer por culpa? Culpa. A minha irmã
depois que eu tava falando do body positive, que eu fiquei revoltada com o body positive, ela falou, não, mas agora tem um outro movimento que chama body neutral, que seria corpo neutro. Que a ideia não é que você enalteça o corpo gordo ou o corpo que não tá exatamente dentro dos padrões, etc., mas que você trate com naturalidade ou, tipo, seu corpo é um corpo, tanto faz como ele é, então foda-se o corpo. Tipo, meio que assim, tudo bem ser magro, gordo, mas eu acho que é impossível. Mas a gente é a gente, né, porra? Então, tipo foda-se meu corpo. Não foda-se, tipo, vou desleixar, mas assim... desleixar é um verbo? Sim. Ah, tá. Acho que é. Quer dizer... Vou ficar desleixada. Enfim, anyway. Deu pra entender. Não no sentido de, vou comer qualquer coisa. Mas assim, e aí tinha um livro sobre isso, e a minha irmã falou de uma estatística que não vou lembrar em detalhes, mas era algo do tipo... Se o tempo que as mulheres gastam indo a clínicas estéticas, pensando em dietas, pesquisando cirurgias, fosse alocado, sei lá, na carreira, em dormir, em estudar, eu tava tão ia rica. ser um outro tipo de vida. E até, tipo, e aí provavelmente uma autora feminista, mas falando assim que talvez a diferença de, às vezes, o cara tá... Os homens são melhor vistos também no mercado de trabalho, porque eles focam mais, enquanto a gente tem 1000 outras preocupações na cabeça e talvez dividimos a atenção entre essas coisas. Não lembro exatamente qual era a hipótese dessa mulher. Mas aí eu não consegui, porque eu acho que assim, não tem como... É aquela história, não pense num urso branco. Nossa, não sim. tem como você ignorar o fato de que você é você, que você vai se olhar no espelho de manhã e seu corpo tá ali. Eu acho que os meus pensamentos obsessivos com peso só pararam depois que eu aceitei que eles não iam parar nunca. Porque não teve um dia da minha vida, eu não me lembro de um dia da minha vida, desde que eu era criança, que eu não gastei uns 15 minutos todos os dias. Não tem um dia que eu não pare pra pensar que meu corpo é feio. Todos, assim, eu sou feia. Ou eu sou... É que feia e gorda estão ali pra mim, e eu sei que podem me cancelar, mas eu tô falando de mim. Eu nunca deixei de sair com alguém por causa de peso. Eu não acho feio, enfim, mas em mim não dá. Porque talvez eu queira ocupar o menor espaço possível e sumir, né? Sei lá. Então, mas não teve nenhum dia da minha vida que eu não parei, que eu não pensei nisso. Eu não consigo lembrar. Um negócio pra mim, assim, não faz sentido. E olha que louco. Olha que dó. Gente, eu lembrei o que era que eu queria falar aquela hora. Lembra que começou o assunto do sexo e de pessoas que têm vergonha de transar, de luz acesa, ou tem que estar vestida de camiseta por conta do corpo? Sim, sim. Quem nunca? E aí, eu lembrei, na hora que você falou disso, de uma fala da Ivete Sangalo, num programa que ela foi. Você viu? Não. Que o assunto era corpo também. Eu peguei só esse teaser, né, dela falando. E ela falando bem assim, que ela estava no meio de um show um dia e alguém gritou, tipo, gostosa. Eu vi isso. E aí, ela falando bem assim, cara, você tem que me ver pelada. Mas, assim, no sentido de que eu sou gostosa pra caralho mesmo. Porque, assim, ela falou bem assim, eu no show, eu tô com meia calça colante que segura ali a celulite, arrebita a bunda, eu ponho um maiô que deixa a cintura, isso, aquilo. Mas quando eu tô em casa com meu marido, na cama, e não tenho nada desses artifícios, e eu vejo que o meu corpo, este corpo aqui, né? Enfim, que não é aquele perfeito do palco, sente prazer e dá prazer, tipo, nossa, aí sim é que eu me sinto gostosa pra caralho. E eu falei, cara, essa mulher é foda, meu. Eu vou trazer... Quando sair esse episódio, eu vou trazer esse teaser e vou colocar lá no anúncio, para vocês verem também. Foi bem legal, achei bem interessante o que ela falou. É isso. Ela falou, o corpo dela é aquilo. Aquilo é o gostoso. Quando a gente faz o mindfulness dos pés, é muito interessante, que é o exercício de atenção plena, que a gente fala, pensa no seu pé, sem olhar para o seu pé. A gente sempre faz no começo do grupo de habilidades, eu já vou parar de falar, mas é que eu lembrei. E a gente sempre pergunta para as pessoas depois o que elas pensaram, porque no final da prática é tipo, você pode lembrar que seus pés já te levaram a vários lugares, né? E acho que quase 100% quase 100% dos grupos, alguém abre o microfone para falar, eu pensei que meu pé é feio. É feio, que minha unha não tá feita, porque não sei o que tá seco. Isso é uma coisa que eu sempre penso também, não vou dizer que não, mas assim, é muito triste. Você falou isso da Ivete Sangalo e eu fiquei, caraca, eu queria ser essa mulher. Então, eu gostaria muito de conseguir chegar num ponto onde falasse, não, tá tudo bem, eu não gosto muito do meu queixo, mas tá tranquilo, mas... Enfim, acho que esse episódio pra mim foi deprimente. Desculpa, achei triste. Eu avisei. Você avisou, né? Não, mas brincadeira. Eu não queria fazer o episódio porque eu acho que, sei lá, eu tenho tentado ficar cada vez mais pragmática. E aí, antes disso, eu fui pesquisar uns números sobre qual é a probabilidade de alguém morrer fazendo uma cirurgia plástica. Baixa. É muito, muito, muito baixa. Foi uma super fatalidade, né? E assim, mortes tristíssimas acontecem pelos mais diversos motivos.
Então eu posso fazer minha lipo. Para, não é isso que eu quero falar. Ah, tá. Ai, não, vai acabar a bateria do meu notebook. Mas tá bom. E o tempo já acabou também. Tá, mas eu queria achar os dados aqui para fazer e depois a gente pode lembrar de deixar o artigo na descrição. Mas a taxa de mortalidade para cirurgias plásticas é entre 0,25 a 0,5 a cada 100 mil procedimentos. Nossa, é muito pouco. Então, é menos de 1 a cada 100 mil, né? Deu pra... Bem menos. Tipo. Mas você lembra que a gente fez um episódio da Ed, que a gente falou dos trilhos? É muito interessante quando você coloca, sei lá, 2% da população morreu num acidente. Aí você fala, nossa, tipo, 2%. Mas quando você pega uma pessoa e conta a história dela e mostra ela, aquilo dói muito mais do que aqueles 2%, então, né? E aí, a gente ouvindo... Esse é o ponto. A gente ouvindo a história que a Camila falou. Sim. E eu pensando aqui, meu Deus, imagina minha mãe que ia operar o papo e morre. Então, assim, quando a gente traz pra nossa realidade... Tira do número e coloca que é uma possibilidade. Sim, mas eu acho que o meu ponto é que, assim, a tristeza maior devia ser, meu Deus, uma pessoa morreu. Sim. Não sei se, meu Deus, uma pessoa morreu porque o padrão de beleza, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu acho que o que... Então, porque, olha só, a taxa de mortalidade... Aí eles pegaram as 5 principais cirurgias estéticas que são feitas. Então, lipoaspiração, abdominoplastia, aumento de glúteos com transferência de gordura... Enfim, tem algumas aqui que depois vocês podem ver no artigo direto. E aí varia, né? Tipo, então, a mortalidade da lipo é 1,3 a cada 50 mil. É maior do que outros, enfim. Aí vocês vão olhando lá na tabela que indica exatamente qual é o risco. Do papinho eu não achei. Mas é lipo, mas eu não sei se conta, tipo... Não, mas agora eu já não faria de novo. Enfim, outra vez. Mas o meu ponto todo é, tipo, muito, muito raro de que isso aconteça. E que se eventualmente a pessoa sentir que... Por exemplo, eu não me arrependo de ter colocado a minha prótese. E eu acho que foi muito importante pra minha autoestima, principalmente na minha vida sexual, por exemplo. E aí eu acho que se a pessoa vai ficar, tipo, se sentindo mal porque ela pôs, ou... Ah, não posso querer ser diferente do que eu sou. Exato. Ué, você pode. Eu gostaria muito que ficasse de mensagem. A gente já carrega tanta culpa. E tá tudo bem você querer mudar, tá tudo bem você querer ser do jeito que você é, tá tudo bem você sair com o sovaco peludo, tá tudo bem se você se depila, tá tudo bem se você quer fazer a unha. O que seria bom seria que estivesse tudo bem mesmo, né? A gente fala, tá tudo bem, mas tá sofrendo pra cacete. Então, assim, sei lá, eu queria dar um abraço nas pessoas que, provavelmente todas, que têm esse tipo de neura, né? Porque tá tudo bem se querer melhorar. Mas, assim, tá tudo bem. Não sei. Eu acho que, às vezes, eu sinto falta de um abraço. Quando eu vou experimentar roupa no shopping, eu sempre saio acabada das lojas. Nossa, eu odeio. É horrível, porque não primeiro que eu pego luz o número errado. Não, mas eu acho que, propositalmente, luzes de provador... E não deveria ser uma luz assim pra você ficar gata, né? Você fica um dragão. Eu sempre pego o número errado, eu experimento várias calças até eu chegar no meu número e entender que o meu número não é o que eu acho. Fica tudo muito feio em mim. Eu nunca comprei um sutiã na vida. Eu acho que, assim, até hoje, todos os sutiãs que eu tenho, ganhei. Porque eu não consigo... Eu fui experimentar, né? A gente já foi experimentar, assim. Então, já tá melhorando. Mas, assim, é muito foda. Então, sei lá, eu fiquei triste. Mas eu tô feliz pelo episódio. Porque talvez alguém escute e fale... Ei, não estou sozinha. É complexo mesmo. É bem assunto. difícil, é bem difícil. E eu acho que o que trouxe mais comoção para esse caso em especial, o fato, claro, dela ser famosa, então chama atenção por si só, mas eu acho que é esse questionamento das pessoas, mas nossa, era tão linda, né? E se não fosse? Não, e assim, o fato dela ser linda e não se sentir linda o suficiente também não torna ela uma pessoa horrível. Tá tudo bem se você... Se todo mundo tá falando, você é linda. E como é que você reclama disso? Mesmo. Tá tudo bem também. Vai saber se não tinha uma cobrança profissional também para atingir um corpo diferente do que tinha, né? A gente acaba culpando a pessoa que morreu porque... Tanta coisa envolvida. Tá tudo errado. Eu acho que essa é a conclusão. Está tudo errado. Temos soluções? Não. O fato de trabalhar com imagem, acho que põe uma pressão extra que a gente não conhece. Né? Total. Não, a gente conhece uma mini amostra, que é um negócio. A gente tem um micro podcast e a gente já fica, meu Deus. Você sabe que o meu Instagram me ajudou muito? Eu tô sendo cada vez mais tranquila comigo mesma, porque eu tô tão acostumada a ver a minha cara que melhorou. Antigamente eu não tirava foto. Eu, por exemplo, faço conteúdo há uns 4 anos, 3, não sei, 3, 4 anos. Tem 1000 épocas que eu não gravo vídeo, porque eu não gosto de me ver. Eu tô aqui porque eu tenho compromisso com vocês. Mas se fosse no meu Instagram, pode ver quanto tempo eu não gravo um vídeo do rosto. Sim. Porque quando eu engordo, meu rosto incha e falo, não quero. Mas, assim, tem pessoas que não podem fazer isso, né? Que trabalham com a imagem, então eu imagino pra elas, assim. Sim. A gente já fica, tipo, nossa, não, mas minha roupa, mas não sei o quê, mas meu ângulo, né? Ou o cabelinho do pescoço. O cabelinho do pescoço, cada mini coisa que a gente repara. Mas, enfim, se você ficou aqui até agora com a gente e você tá pelo YouTube, deixa um like, se inscreve no canal e envia esse vídeo pra alguém.
E se você está pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas, que ajuda bastante a gente. E também não esquece de deixar aqui seu comentário dando novas sugestões de títulos, de temas que vocês gostariam que a gente comentasse. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.